Aquele abraço, minha gente amiga do esporte. Olha, o comentário geral é a presença do Júnior Baiano, jogador daí do Vasco, do Flamengo e tudo mais, e do Washington ex-Fluminense, em Barra de São Francisco, na final da Copa Rural. Até aí tudo bem. Porém, o que vem se comentando a boca miúda é o cachê a ser pago aos dois jogadores. Segundo consta, é de fazer inveja aí a muito jogador profissional que ainda está atuando. Com a palavra, o pessoal lá de Barra de São Francisco e da Copa Rural. Olha, minha gente, com relação aí ao Fluminense, a equipe tricolor está fazendo uma negociação aí com a Nike e com a Adidas para 2015. Segundo o comentário geral nas Laranjeiras, um acordo poderá ser feito com a Nike, embora desde o mês de julho a Adidas também esteja interessada em participar desse fornecimento de material esportivo para a representação do Fluminense. É uma boa, porque realmente, tanto o Fluminense, o Flamengo, que já tem aí Adidas, os grandes clubes brasileiros, com o fornecimento do material. E é claro, a Adidas, a Nike, não perdem nada com isso, muito pelo contrário, e os clubes também ganham bastante. E, na realidade, o Fluminense, inclusive, está passando por um outro problema, viu? Além dos salários que nós já comentamos aqui, a situação de 30% da folha para o Fluminense e 70% a ser pago pela Unimed, a realidade é que daqui a 3 meses, boa parte do elenco perde o vínculo e também o treinador Vanderlei Luxemburgo. 3 meses para essa moçada aí do tricolor mostrar a que veio e quem poderá, na realidade, ficar. Olha, minha gente, com relação aí ao Vasco da Gama, a situação, todo mundo sabe que a situação é complicada também financeiramente no Vasco. Porém, mais um dia, o presidente Roberto Dinamite confirmou que está chegando. Está demorando já bastante, né, Dinamite? Estão chegando aí as certidões negativas conseguidas pelo Vasco da Gama para resolver aí seus problemas financeiros. Isso acontecendo, segundo Dinamite, a situação volta à normalidade dentro do clube com relação à grana dos meninos. Em âmbito do Espírito Santo, a Copa Espírito Santo, terá final? Até o presente momento, para vocês terem uma ideia, o jogo está mantido da final, Cachoeiro e a equipe do Real Noroeste, lá para a Águia Branca, para o estádio José Olímpio. Mas tudo pode acontecer depois que o advogado do Cachoeiro, como nós já comentamos aqui também, entrou pedindo a transferência, alegando que a imprensa não tem condições de trabalho, as emissoras de rádio, mas na realidade estão preocupados com a televisão, em função dos patrocinadores, isso ou aquilo. Não estão nem aí a realidade para emissoras de rádio. Essa é a realidade dos fatos. Agora, a federação até agora vem mantendo esse posicionamento de manter o jogo para sábado às 3 horas da tarde no José Olímpio da Rocha. E o técnico Marcos Magalhães assumiu a desportiva. Boa presença, um cara que entende, conhecedor principalmente das coisas do futebol do Estado do Espírito Santo. Parabéns ao Wilson de Jesus por trazer aí o técnico Marcos Magalhães para 2014, começando um planejamento anual. A nossa homenagem de hoje, lembrança do futebol capixaba e brasileiro. Um dos maiores narradores esportivos com quem eu tive a honra de trabalhar, é do estado do Espírito Santo, foi goleiro do Vitória Futebol Clube e marcou uma época de transmissões esportivas na Rádio Globo, na Rádio Tupi, na Rádio de Natal, associada lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele como locutor esportivo e também eu e ele éramos secretários de Valdir Amaral. Falo de César Riso, minha gente amiga, que aposentou-se em Niterói, cidade que ele também ama, no estado do Rio de Janeiro. Uma referência do estado do Espírito Santo para o futebol brasileiro, sem dúvida alguma, o nosso querido César Riso. Meus amigos, só para complementar, apoio locadora. Quer viajar? É a presença do Júnior Baiano, jogador daí do Vasco, do Flamengo e tudo mais, e do Washington ex-Fluminense, em Barra de São Francisco, na final da Copa Rural. Até aí tudo bem. Porém, o que vem se comentando a boca miúda é o cachê a ser pago aos dois jogadores. Segundo consta, é de fazer inveja aí a muito jogador profissional que ainda está atuando. Com a palavra, o pessoal lá de Barra de São Francisco e da Copa Rural. Olha, minha gente, com relação aí ao Fluminense, a equipe tricolor está fazendo uma negociação aí com a Nike e com a Adidas para 2015. Segundo o comentário geral nas Laranjeiras, um acordo poderá ser feito com a Nike, embora desde o mês de julho a Adidas também esteja interessada em participar desse fornecimento de material esportivo para a representação do Fluminense.
É uma boa, porque realmente, tanto o Fluminense, o Flamengo, que já tem aí Adidas, os grandes clubes brasileiros, com o fornecimento do material, e é claro, a Adidas, a Nike não perdem nada com isso, muito pelo contrário, e os clubes também ganham bastante. E, na realidade, o Fluminense, inclusive, está passando por um outro problema, viu? Além dos salários que nós já comentamos aqui, a situação de 30% da folha para o Fluminense e 70% a ser pago pela Unimed, a realidade é que daqui a 3 meses, boa parte do elenco perde o vínculo e também o treinador Vanderlei Luxemburgo. 3 meses para essa moçada aí do tricolor mostrar a que veio e quem poderá, na realidade, ficar. Olha, minha gente, com relação aí ao Vasco da Gama, a situação, todo mundo sabe que a situação é complicada também financeiramente no Vasco. Porém, mais um dia, o presidente Roberto Dinamite confirmou que está chegando. Está demorando já bastante, né, Dinamite? Estão chegando aí as certidões negativas conseguidas pelo Vasco da Gama para resolver aí seus problemas financeiros. Isso acontecendo, segundo Dinamite, a situação volta à normalidade dentro do clube com relação à grana dos meninos. Em âmbito do Espírito Santo, a Copa Espírito Santo, terá final? Até o presente momento, para vocês terem uma ideia, o jogo está mantido da final, Cachoeiro e a equipe do Real Noroeste, lá para a Águia Branca, para o estádio José Olímpio. Mas tudo pode acontecer depois que o advogado do Cachoeiro, como nós já comentamos aqui também, entrou pedindo a transferência, alegando que a imprensa não tem condições de trabalho, as emissoras de rádio, mas na realidade estão preocupadas com a televisão, em função dos patrocinadores, isso ou aquilo. Não estão nem aí a realidade para emissoras de rádio. Essa é a realidade dos fatos. Agora, a federação até agora vem mantendo esse posicionamento de manter o jogo para sábado às 3 horas da tarde no José Olímpio da Rocha. E o técnico Marcos Magalhães assumiu a desportiva. Boa presença, um cara que entende, conhecedor principalmente das coisas do futebol do Estado do Espírito Santo. Parabéns ao Wilson de Jesus por trazer aí o técnico Marcos Magalhães para 2014, começando um planejamento anual. A nossa homenagem de hoje, lembrança do futebol capixaba e brasileiro. Um dos maiores narradores esportivos com quem eu tive a honra de trabalhar, é do estado do Espírito Santo, foi goleiro do Vitória Futebol Clube e marcou uma época de transmissões esportivas na Rádio Globo, na Rádio Tupi, na Rádio de Natal, associada lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele como locutor esportivo e também eu e ele éramos secretários de Valdir Amaral. Falo de César Riso, minha gente amiga, que aposentou-se em Niterói, cidade que ele também ama, no estado do Rio de Janeiro. Uma referência do estado do Espírito Santo para o futebol brasileiro, sem dúvida alguma, o nosso querido César Riso. Meus amigos, só para complementar, apoio locadora. Quer viajar, precisa de uma